Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estou passando aqui nesse finalzinho de manhã, já começo de tarde, para compartilhar com você, com os irmãos, uma palavra que eu creio que é muito importante para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus sempre foi importante, ela sempre foi necessária, ela sempre foi essencial na vida do povo de Deus, na vida das pessoas. Com toda certeza, a Bíblia Sagrada é um instrumento mais puro que um homem pode ter colocado nas mãos. É a coisa mais pura que Deus deixou em contato com a humanidade. É a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito do que é a igreja, o que a igreja representa, o que a igreja, qual é a necessidade da igreja e tantas outras coisas que envolvem a igreja. Eu quero começar falando sobre a igreja como uma espécie de termômetro da humanidade. A igreja, ela é um grande sinalizador de como a sociedade se encontra. Nós temos muitas instituições espalhadas por aí. Instituições como Rotary, como Lions, temos os Alcoólicos Anônimos, temos tantas instituições que visam ajudar e trazer benefícios para a sociedade. Nós temos muitas instituições fundadas, instituições de caridade, nós temos aí trabalhos voluntários que se envolvem com obras sociais e com certeza todos esses trabalhos são muito bons. Trabalhos que podem ser financiados com a ajuda talvez do governo, talvez por conta própria aí daqueles que participam desse trabalho, não importa. A grande verdade é que de todas essas instituições, a igreja se difere de todas elas em um aspecto. Se você tirar a igreja da sociedade de hoje, você pode ter plena certeza de que a sociedade, a humanidade, ela irá se deslanchar no pecado, na imoralidade e naquilo que de certa forma nós cremos que desagrada a Deus. Qualquer uma das outras instituições das quais eu citei aqui, se um dia elas forem removidas, pode sim, e creio que fará falta na vida de muitas pessoas. Mas a ausência de determinadas instituições não causará um impacto social tão grande quanto seria a ausência da igreja no meio das cidades, nos lugares ali onde ela está estabelecida. A igreja tem uma importância muito grande. Embora a igreja muitas vezes ela tenha sido alvo de muitos falatórios, muitas críticas, a igreja ela é composta por pessoas, mas convenhamos, e nós sabemos muito bem disso, que a igreja foi estabelecida por Deus. Hoje nós temos um grande número de desigrejados no Brasil. A última vez em que eu verifiquei os dados, a estimativa era de que mais de 50 milhões de pessoas um dia estiveram frequentando o meio religioso protestante e hoje não está mais. Por algum motivo, essas pessoas se afastaram da igreja, da casa de Deus. E os motivos são inúmeros. Os motivos, eles são talvez algum tipo de decepção, os motivos podem ser algum tipo de, talvez, onde a fé dessa pessoa possa ter fraquejado. Já vi pessoas saírem da igreja simplesmente por não concordarem com algo relacionado à doutrina da igreja. Vi questões de desentendimento. Bom, eu vi pessoas abandonarem de fato a comunhão, sabe, o reunir-se, o estar junto. E isso é um dado alarmante que ele tem crescido bastante. A igreja, ela se tornou uma espécie de rodoviária, onde entra muita gente, mas em contrapartida sai muita gente. Mas o que eu quero deixar para você é que existem coisas que são insubstituíveis na nossa vida para a manutenção da nossa fé. E uma delas é você estar inserido em algum tipo de comunidade que professa a fé em Jesus Cristo, ou seja, a igreja. E eu quero compartilhar um texto que está lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 25 até o 27, aonde o escritor de Hebreus diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Bom, para muitos que se deparam com a carta que foi escrita aos Hebreus, eu li aqui o verso 25, 26 e 27. Bom, dá uma sensação de que ele muda de assunto de repente. De repente ele fala sobre a importância de congregar, que nós não devemos abandonar essa tradição ou costume que muitos ainda praticam, e de repente ele começa a falar sobre o abandono da fé, de uma entrega ao pecado que é cometido deliberadamente. A grande verdade é que esse texto ele não se divide, ele é um texto só. Ele não é um texto que trata de dois temas, ele está tratando de um tema apenas. Quando você abre a sua Bíblia, você vê que ela é composta de capítulos e versículos. Esses capítulos e versículos, eles foram acrescentados. Eles foram acrescentados com o meio de facilitar a localização dos textos para nos auxiliar a encontrar as passagens que assim desejarmos. Muito bem. E uma coisa que você precisa entender é que os manuscritos originais, eles não tinham essas marcações. Ele era um texto só. Quando o profeta Isaías escreveu o livro, quando foi escrito os livros do Antigo e Novo Testamento, não havia essa divisão, era um texto só. E isso pode mudar muito a nossa ótica. Quando nós olhamos para a Bíblia como um texto só, para as cartas, os evangelhos, para muitos outros salmos, nós vamos ver que esse enxergar como um texto só faz toda a diferença. Quando eu li aqui o capítulo 10 de Hebreus, verso 25 até o 27, eu me deparei não com um texto que é dividido em três partes, mas como um texto só, um texto apenas. E aqui o que nós podemos aprender é que no verso 25 ele fala sobre não abandonarmos a prática de congregar, no verso 26 ele fala sobre o pecado deliberado, que é cometido após obtermos um conhecimento da verdade, e no verso 27 ele conclui dizendo que se assim procedermos, não haverá mais sacrifício, novo sacrifício pelos nossos pecados, mas uma expectativa de condenação eterna. Há uma forte relação entre esses dois assuntos. Há uma forte relação entre você abandonar a igreja, deixar de congregar e se reunir como igreja com os irmãos, e o fato de você viver uma vida de pecado deliberado, intencional, onde você recorre às velhas práticas. Isso é muito comum, porque quando nós temos uma tendência de nos afastar do corpo, do grupo, da comunhão, da congregação dos santos, nós estamos muito expostos a voltarmos, a retrocedermos na nossa fé. Aqui nós vemos claramente a importância da igreja, da comunhão com os irmãos, justamente porque o texto nos diz isso. Ele parece que muda de assunto e ele responde. O verso 26 é uma resposta ao verso 25. Nós não devemos deixar de congregar. No verso 26 diz por quê? E ele diz, porque se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É muito comum as pessoas se decepcionarem, saírem da igreja ou tentarem cultivar uma fé a sós na sua casa. Bom, talvez a tentativa de até cultivar uma fé a sós na sua casa pareça algo muito interessante, mas a grande verdade é que isso não irá sustentar a sua fé por muito tempo. Existe uma coisa chamada propósito de Deus. A igreja, como corpo, como comunidade, onde os membros são ligados uns aos outros, foi o meio pelo qual o próprio Deus estabeleceu de administrar a sua vontade na terra. O corpo é a igreja, que somos nós. O cabeça é Cristo. O corpo se movimenta de acordo com aquilo que Cristo ordena. O corpo, ele expressa aquilo que está na cabeça. O corpo, ele é uma expressão do próprio Senhor Jesus na terra. Nós somos uma extensão da vontade de Deus. Nós somos um instrumento da vontade de Deus aqui na terra. Uma vez que nós nos afastamos disso, nós estamos completamente expostos a recorrer àquela vida passada. Esse texto ele é muito sério, e se nós analisarmos de forma minuciosa, você perceberá que o que eu estou falando a você é a mais pura verdade. Eu particularmente não conheço ninguém, eu nunca conheci uma pessoa que resolveu
tentar cultivar a sua fé de forma individual na sua casa, ou só ali com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua esposa, que ele conseguiu prevalecer contra as circunstâncias. Isso, com o passar do tempo, a pessoa começa a perder força, perde entusiasmo e ela perde muita coisa. Nós precisamos entender que a cada visita, a cada ida que você faz à sua igreja, a cada reunião de discipulado, a cada escola bíblica dominical, a cada reunião de liderança, sabe, a cada aconselhamento que você participa, você está desfrutando de um alimento que é dado ao corpo de Cristo. E eu quero falar isso de forma muito séria. Muitos têm recorrido às redes sociais como meio de nutrir a sua fé. Muitos têm recorrido às mídias como meio de nutrir a sua fé. Observando pregadores da internet, homens que têm vivido uma ascensão ministerial e por isso têm tido grande alcance sobre a vida das pessoas. E particularmente eu não vejo nenhum erro nisso. Eu não vejo um erro em você assistir ali um pregador que você gosta, em você ouvir ali na internet um ensino, porque nós temos muito bom conteúdo na internet. As mídias nos oferecem ensinos. No entanto, o que nós precisamos entender é que, embora essas coisas possam nos trazer muitas coisas boas, elas nunca irão substituir a obra de Deus sendo feita de maneira presencial. Um grande exemplo disso nós encontramos ali na carta que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 1, quando ele vai citar no verso 10 até ali o verso 13, onde ele diz: em minhas orações, e rogo que agora pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que enfim eu vos possa visitar, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados. Olha o que ele diz: eu e vocês, eu quero estar aí, eu quero, anseio e oro por isso, para que eu e vocês sejamos encorajados. E no verso 3 ele diz: e não desejo, irmãos, que desconheçais, que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. O meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, e as cartas de Paulo, elas era uma grande bênção para a igreja, assim como tem sido hoje. Temos recebido os seus ensinamentos, a palavra de Deus inspirada através daquele homem chegou até nós, e isso é uma grande glória, uma manifestação da graça de Deus a nós. No entanto, Paulo, sabendo mesmo assim que aquilo que ele escrevia poderia servir de grande fonte de encorajamento e instrução para a vida dos seus irmãos, ele mesmo reconhece que havia uma necessidade e ele percebe no seu coração um desejo de estar presencialmente com aqueles irmãos em Roma. Porque ele sabe que, embora suas cartas, que eram um tipo de tecnologia da época, embora fossem muito primitivas, não são tão avançadas como as mídias de hoje, mas era uma forma, um tipo de tecnologia da época em que a palavra de Deus chegava ali até aquelas pessoas. Ele sabia que isso poderia ajudar bem, mas ele sabia que estar presencialmente poderia trazer um peso muito maior na vida daqueles irmãos e até mesmo na vida dele. Sabe, isso é uma grande verdade. O que nós podemos entender é que o que ainda dava àqueles irmãos e a Paulo ali uma condição de se sustentarem na fé é que nem Paulo e nem os irmãos em Roma estavam sós. Eles estavam vivendo algum tipo, uma vida em comunidade, cada um ali no seu devido lugar. Mas Paulo entendia que, apesar de ter um grande recurso em suas mãos, que eram as suas cartas, assim como nós temos hoje o Instagram, o YouTube, o próprio WhatsApp, Paulo tinha as cartas, mas sabia que esses recursos, apesar de serem muito bons, não poderiam ser plenamente substituídos com o fato de ele ter que estar pessoalmente com os irmãos. E para a glória de Deus, haviam outros irmãos em Roma que com certeza serviam de canal de encorajamento. Isso era um grande alívio para Paulo. E eu quero dizer para você, talvez você tenha recorrido à internet, tenha recorrido às mídias sociais e tenha colocado somente isso como seu plano de desenvolvimento espiritual. Eu quero dizer para você, isso não será suficiente. Isso vai fazer com que você tenha uma fé um pouco deficiente. A vida em comunidade foi estabelecida pelo próprio Deus. A vida em comunidade, ela é vontade de Deus. No Salmo 133, o salmista diz: como é bom e suave que os irmãos vivem em comunhão. Como é bom e agradável. Eu gosto mais do termo suave,
porque é o mesmo termo utilizado quando alguém oferecia um sacrifício a Deus, e a Bíblia dizia que subia como um aroma suave às narinas do Todo-Poderoso. O que me faz entender é que a comunhão da igreja, o relacionamento que os irmãos têm entre si, eles sobem como uma espécie de aroma suave às narinas do próprio Deus, e isso faz com que Deus dê uma resposta para eles. O Salmo 133 nos diz que a comunhão com os irmãos é como um óleo derramado sobre a cabeça, é como o orvalho que desce do monte, alimentando ali as vegetações. É ali que o Senhor ordena a vida eterna, segundo o próprio Salmo diz. Primeiramente, eu quero deixar claro para você, há uma grande relação, uma enorme relação entre abandonar a congregação dos santos e se entregar à vida de pecado. Quem deixa a vida em comunidade estará suscetível a se render novamente às velhas práticas. Segunda coisa, você não pode substituir a vida em comunidade, presencial, calor humano, pelas mídias sociais. E terceira coisa, é muito importante você crer em toda a Bíblia. O que eu digo para você é das Escrituras. Muitos querem ser muito bíblicos, muito metódicos, se rendem à ortodoxia, mas as práticas principais eles não têm obedecido ao Senhor. A igreja tem defeitos. A igreja tem muitos defeitos. Eu já vi pessoas dizerem assim: nossa, a igreja por aí está um caos, a igreja por aí está terrível, como se tais pessoas fossem perfeitas, como se tais pessoas que dizem essas coisas fossem impecáveis. Isso me faz lembrar do próprio Elias, que começou a pensar em certo momento que era o único que obedecia a Deus e era fiel a Deus, aonde Deus fala: Elias, eu tenho muitos outros espalhados em Israel, qual eu mesmo separei para mim. Sabe, é uma grande reflexão que eu trago para você. Entenda, leve o seu coração a obedecer isso. A sã doutrina é muito gostosa de você ouvir. Você estar ali e ouvir um bom louvor é muito bom, mas existe uma coisa que eu sou apaixonado, é em estar com os irmãos. Eu amo a igreja, eu amo estar com os irmãos, eu sinto saudade dos irmãos. Quando o irmão não vai na igreja, quando o irmão viaja, quando faz algum, eu fico com saudade, porque eu gosto de estar com eles. A minha fé é edificada, é um ambiente gostoso, sabe? Coloca isso no seu coração, procure servir a Deus, procure se envolver com a obra, esteja à disposição para servir, né? Eu creio que é tempo de deixar a arrogância de lado e buscar a vontade de Deus. Um grande abraço para você e fique com Deus.